Olá pessoas, eu vim falar um pouquinho sobre arquétipos, sobre alguns que eu estou usando recentemente para ter algumas mudanças de vida e como foi a minha experiência com eles durante pouco tempo. Então eu vou resumir aqui, a sequência de vídeos vai ser um resuminho. Então quem quiser saber sobre o arquétipo da Afrodite, deixa eu ver qual mais, do Pavão e da Lilith, que foram os três que eu usei assim no intervalo de um mês, mais ou menos. Eu vou falar agora sobre o arquétipo da Afrodite, que foi o primeiro que eu usei. Eu usei, acho que durante 2 semanas. E esse arquétipo eu usei justamente para ter um up na minha autoestima, porque ela estava um pouco abalada devido a algumas situações de cartaz mesmo no caso. E como eu estava tendo cartaz uma hora, no caso, sempre, uma atrás da outra, eu comecei a minha autoestima foi, assim, meio que baixando, eu fui me sentindo mal, porque eu fui acessando muitas sombras. E eu comecei a ficar muito introspectiva, fui me afastando dos amigos, dos familiares e tinha várias crises de ansiedade, não me cuidava direito. Então eu disse, ó, preciso sair do casulo e dar uma melhorada aí na autoestima. Então eu usei da Afrodite justamente por isso. E os principais. O que eu notei, no caso, inicialmente, que eu usei durante acho que 2 semanas, foi justamente assim que eu comecei a usar, que eu olhei para a imagem, eu tive afinidade com uma que é bem conhecida dela, que é uma arte, eu não sei de quem, mas é uma arte de uma mulher assim, com um cabelo assim nessa região pélvica. E eu me conectei com aquela imagem ali. E eu antes já tinha olhado aquela imagem e não tinha me conectado há um tempo atrás. E dessa vez eu me conectei a essa e a outras. Depois eu posso colocar em algum vídeo. Então eu me conectei com essa imagem. Do nada eu ia pra praia no outro dia. Aí eu comecei a pintar as unhas. À noite isso, umas 9 horas da noite. Comecei a pintar as unhas. E eu do nada assim, toda me sentindo, toda sereia, aquela vibe toda sereia, me sentindo, me achando. Teve um caso específico que o cara, ele baixou o óculos assim, olhou assim, tipo. Eu vi o olhar dele e eu saquei que não foi um olhar tipo. Não, foi um olhar tipo. Tipo, sabe, quando você acha algo legal, incrível, algo do tipo. E essa minha amiga percebeu e eu vi, mas continuei lá. Aí ela, tu viu, fulana? É. Fulana é ótimo, né? Que eu evito falar meu nome aqui, porque eu gosto de passar a mensagem, eu não gosto de expor tantos detalhes da minha vida. Então, quem veio me conhecer, né, é outra coisa. Aí ela olhou assim e falou, tu viu? Aí eu disse, vi. Só que eu meio que fingi que não via. Aí o cara baixou até o óculos pra olhar pra tu. Aí eu, tipo, fiquei me achando, né? E você vê que quando você põe essa. Então, teve esse momento, teve outros que eu percebi nos olhares, o comportamento das pessoas, eu tava à vontade, eu tava bem mais à vontade, porque geralmente, quando eu tava tendo muita crise de ansiedade, eu andava muito escondida, porque meio que tudo dava um gatilho. Aí eu comecei a dar no meio do povo, nem aí, foi muito legal. Quando eu me conectava com um arquétipo, era muito interessante. Eu mudava totalmente, eu me tornava uma pessoa totalmente, sabe, assim, eu consigo mais ter a sensação, mas pra falar, às vezes, quem já usou sabe. Eu venho falar aqui, às vezes que eu já usou sabe, mas é uma sensação muito boa de empoderamento, de nutrição, de brilhar. Não aquele negócio que seja muito espalhafatoso, digamos assim, mas você chama a atenção, você tem um brilho pessoal muito forte mesmo. Isso é muito, 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 muito bom. Você fica mais confiante, você fica mais ousada, você fica sensual, a libido aumenta tipo 100%. Foi o que me fez trocar esse arquétipo, porque eu fiquei com a libido muito alta, assim, em relação sexual, fiquei muito, 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 eu pensava o tempo todo nessas questões, e eram coisas que nem um vídeo que eu assisti de uma mulher que ela, realmente, a pessoa pensa em coisas muito ousadas, sexualmente falando. E eu disse, eu não tô querendo usar minha energia sexual para isso agora. Eu tô num período mais de autoconhecimento,
mas distrair o meu melhor. Eu não tô a fim de ter vários parceiros sexuais, né? Então eu dei uma cortada nesse arquétipo, eu só troquei. Eu troquei pelo do pavão, porque de qualquer forma eu queria que meu poder pessoal saísse. E pra dar essa virada na vida, né? Então eu poderia sim trabalhar o lado sombra desses arquétipos, mas eu preferi trocar. E eu troquei pelo da Lilith. Eu fui usar o da Lilith junto com o da Afrodite, só que o da Lilith é muito forte, assim, eu não conseguia usar os dois, no caso, só conseguia usar o da Lilith. Só que eu tinha crenças, assim, esse arquétipo já tinha vindo pra mim, só que eu tinha crenças, ainda tem algumas, devido às coisas que são faladas, que são mentiras, dá pra ver que é mentira, mas a crença fica ali no nosso inconsciente que a gente tem que trabalhar, né? E é isso que eu tô trabalhando agora. Comecei a trabalhar isso. Sobre essas crenças, que não dá pra você trabalhar com arquétipo com crenças limitantes nele, né? Sobre ele. E aqui tá bem calor, eu tô suando muito. E o que ocorreu é o seguinte. Eu troquei pelo da Lily. Tô com outra roupa aqui, porque eu fui olhar os vídeos que eu gravei. Eu falei sobre o arquétipo do pavão e da Lilith. E só ficou um vídeo gravado da Lilith. O restante não foi salvo, porque meu celular, ele começa a esquentar e começa a borrar tudo aqui. E eu tenho que deixar ele um tempo esfriando. E deu isso aí. Aí é o seguinte, aí eu acho que não ficaram salvos. Falando sobre o arquétipo do pavão, eu troquei o da Afrodite pelo motivo que eu falei, pelo do pavão, no caso. E o do pavão, ele me deixou muito ousada, eu comecei a ser muito comunicativa, queria usar roupas coloridas, aquele negócio bem neon, assim, pra chamar atenção mesmo. E eu fiquei muito assim, nessa vibe aí. Só que fiquei muito amostrada e eu disse, não, minha vibe não é essa agora, eu quero colocar o meu melhor pra fora, mas não dessa forma aí. Aí eu comecei a trocar, né? Eu poderia, falando um pouquinho, né? Continuando com o meu celular também, deu aquele de novo, né? Aí é o seguinte, falando sobre o arquétipo da Lilith. Então é uma energia muito forte, muito envolvente, que você se sente muito forte, muito firme, muito independente. É uma coisa assim que eu nunca tinha sentido e foi muito bom sentir, ter essa experiência. E no caso, eu não tava pensando, a minha gata tá aqui no meu pé. Eu não tava pensando mais nas pessoas como antes, como se elas fossem mais importantes do que eu. Não, eu era eu, meus projetos não era de uma forma egoísta, era de uma forma. Minha gata aqui. Era de uma forma muito legal, muito única. E, e logo vem a sombra, né? Porque a sombra é quem tem geralmente essa questão mais de. Realmente quem tem essa sombra relacionada a apego, a você se sentir dependente dos outros, fica ali querendo viver dentro de você. Então foi um pouco desafiador por causa disso e a sombra tá vindo. Essa minha sombra, no caso, eu acho que não tem a ver com o arquétipo, mas ela tá vindo assim pra eu trabalhar ela, pra o arquétipo da Lilith trabalhar melhor em mim, entendeu? Porque é algo muito, muito, muito forte, é um empoderamento muito bom. Não é aquilo de, eu quero dominar tudo, as mulheres dominam tudo. Não, não tem nada a ver com isso. É algo pessoal, é tipo, eu tenho meu lugar e eu tenho ele por direito e eu vou pegar o meu lugar por direito. O lugar é meu. E tipo, você não abaixa a cabeça pra ninguém. Você não bate